Meus amigos, eu acho que vocês já perceberam o que está acontecendo no nosso país. Um lado pode falar e fazer de tudo. O outro lado não pode fazer e não pode nem falar nada. E já estão querendo até perseguir até o pensamento das pessoas, né? Nós estamos vivendo hoje o 1984 de George Orwell. É uma perseguição implacável. E essa perseguição se dá só com o lado da direita. Eu vou mostrar para vocês agora uma matéria que vocês vão perceber que quando a gente acha que já chegou no fundo do poço, eles conseguem cavar mais fundo. Olha só essa notícia aqui do site Metrópolis. CNJ investiga a juíza que atacou o STF e divulgou o canal de bolsonarista. Quando você lê o título dessa matéria, você fala, nossa, essa juíza é uma bandida muito perigosa, né? Porque o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, está investigando a juíza porque ela atacou o Supremo Tribunal Federal. Aí você imagina, ela deve ter ido lá e deve ter jogado pedra nos ministros, deve ter xingado todo mundo, né? E ela também divulgou, teve a ousadia, a audácia de divulgar um canal bolsonarista. Olha que crime hediondo. Mas vamos ler a matéria para ver o que realmente aconteceu? Vamos lá. O ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, determinou a instauração de reclamação disciplinar contra a juíza Ludmila Lins Grilo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A magistrada tem feito ataques ao Supremo Tribunal Federal. Divulgou o canal do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Olha que crime! E participou de evento conservador em Florianópolis. Meu Deus! A juíza, ela cometeu os crimes de atacar o Supremo Tribunal Federal, depois nós vamos ver quais são os ataques que ela fez. Ela divulgou um canal do Alan dos Santos, o bolsonarista Alan dos Santos, que agora está foragido nos Estados Unidos. E ela também participou de um evento conservador em Florianópolis. Vamos ler mais para a gente ver o que está realmente acontecendo. Salomão também notificou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o dono do inquérito, né? Relator do inquérito das milícias digitais, a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e o próprio TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A decisão foi proferida nesta terça-feira, dia 20 de setembro. Em um dos casos citados por Salomão, a juíza chama o inquérito das fake news de inquérito do fim do mundo. A juíza cometeu o crime gravíssimo de chamar o respeitadíssimo inquérito das fake news que o Alexandre de Moraes é o relator, que foi aberto lá pelo Dias Toffoli para investigar as milícias digitais, as fake news, sei lá o quê, e entregou na mão, né, escolheu a dedo o relator, que é o Alexandre de Moraes, e desde então ele vem já há mais de 3 anos comandando esse tal inquérito das fake news. E a juíza teve a audácia de chamar esse inquérito de inquérito do fim do mundo. A ação investiga a existência de organização criminosa que articula ataques contra membros do STF, Congresso e a democracia. Ou seja, a juíza teve a audácia de apoiar um blogueiro bolsonarista, de chamar o inquérito das fake news de inquérito do fim do mundo, e essa ação que tem lá do inquérito das fake news, ela investiga a existência de uma organização criminosa. Acho que é o tal do gabinete do ódio, né? Que eles nunca provaram que existe, mas eles estão investigando. E que articula ataques contra membros do STF, Congresso e a democracia, a santa democracia. Eu não sei o que é democracia na boca dessa gente, né? Eu não sei. Eu tenho medo quando pessoas como Alexandre de Moraes falam em democracia. Assim como eu tenho medo, me causa arrepios,
quando eu vejo esse pessoal da extrema esquerda proferir a palavra democracia. Grilo tinha como propósito, entre outros, o de externar juízo depreciativo sobre decisões proferidas por órgãos de cúpula do Poder Judiciário, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Postura essa que, em princípio, pode ter violado deveres funcionais inerentes à magistratura, assinalou o corregedor do CNJ. Em um segundo exemplo, apresentado por Salomão, Grilo divulga canal usado por Alan dos Santos para driblar decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, a juíza cometeu o grave crime de divulgar o canal do Alan dos Santos porque estava driblando uma decisão, uma sábia decisão do ministro Alexandre de Moraes, que estava perseguindo o Alan dos Santos. Verifica-se que, em tese, a publicação da magistrada Ludmila Lins Grilo, divulgando para seus milhares de seguidores o novo canal do senhor Alan Lopes dos Santos, logo após a postagem oficial do Supremo Tribunal Federal sobre decisão que determinara o bloqueio de todos os canais vinculados à referida pessoa, para além de aparentar desrespeito à ordem do Supremo, pode configurar até mesmo crimes tipificados no Código Penal, afirmou Salomão. Então tá aí, a juíza Ludmila Lins Grilo está sendo investigada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, lá do CNJ, porque ela cometeu os crimes, né, de criticar o Alexandre de Moraes com o seu tal inquérito das fake news, chamou de inquérito do fim do mundo. Ela fez, esse foi o ataque, né, que ela fez ao Supremo, o ataque que ela fez ao Supremo foi esse, chamar de inquérito do fim do mundo. O que dizer, então, disso aqui, ó? O órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade e haverá tendência em condenar o acusado, o que estabelece a posição de desvantagem do acusado na partida da ação penal. Ante as achegas verificadas depois de instaurado, diria mesmo um inquérito do fim do mundo sem limites. Ou seja, o então ministro Marco Aurélio Mello disse que isso era o inquérito do fim do mundo, porque foi aberto por um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público ficou alheio àquele inquérito, e até hoje esse inquérito vem sendo colocado, tudo o que não agrada ao Alexandre de Moraes, ele joga dentro desse inquérito. Todo mundo que ele quer perseguir, ele coloca dentro desse inquérito. E por que a doutora Ludmila Lins Grilo não pode dizer que esse é o inquérito do fim do mundo, sendo que ela escreveu até um livro falando sobre isso? Ela é uma professora universitária, ela tem todo o direito e toda a autoridade para falar sobre esse assunto, dado ao fato dela ter escrito esse livro falando sobre isso. Mas não, ela não pode falar porque o Luiz Felipe Salomão não gosta que ela fale. Ele está perseguindo a doutora Ludmila porque ela falou isso. E mais, o fato dela ter participado de um evento conservador lá em Florianópolis. Veja se isso é caso de uma perseguição. Quer dizer que juízes e ministros que participam de eventos esquerdistas mundo afora, aí, eles não só aqui no Brasil, mas eles saem para outros países aí para participar de eventos de esquerda, como foi o caso do Barroso lá com a Tabata do Amaral, onde ele disse ali que eles são mais fortes que o inimigo e que eles são a democracia, dizendo o inimigo o presidente Jair Bolsonaro, e o Barroso dizendo que ele é a democracia. Aí pode, aí está liberado. Mas a doutora Ludmila falar que é o inquérito do fim do mundo é um absurdo. Ela divulgar o canal do Alan dos Santos é outro absurdo. Uai, por que o Alexandre de Moraes não vai lá nos Estados Unidos buscar o Alan dos Santos? Ele não pediu para a Interpol extraditar o Alan dos Santos, ele não pediu para os Estados Unidos extraditar, só que lá os Estados Unidos é um país sério. Independentemente do Biden, que é um
um governante fraco, mas isso é outro assunto. Mas lá é um país sério. E simplesmente os Estados Unidos ignorou esse pedido do Alexandre de Moraes. Porque está na cara que o Alan dos Santos é um perseguido. Está sendo perseguido assim como ele está fazendo com Daniel Silveira. E todo o sistema judiciário está fazendo com Daniel Silveira. Negaram agora para ele. O TRE do Rio de Janeiro negou o registro de candidatura, dizendo que ele não pode, ele está inelegível. Então, para vocês verem um nível de perseguição que está acontecendo com a direita. Mas não adianta, nós vamos focar nessa reeleição do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos reelegê-lo e vamos também, que é uma coisa muito importante, eleger deputados e principalmente senadores alinhados ao presidente Jair Bolsonaro, porque não adianta nós jogarmos ele sozinho no meio de um bando de vagabundos, igual está agora, e ele não conseguir governar. Se a partir de janeiro de 2023 nós tivermos um Congresso mais alinhado ao presidente Bolsonaro e nós tivermos um Senado um pouco melhor do que nós temos hoje, nós podemos vislumbrar a possibilidade de um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso fará com que eles se voltem para o seu devido lugar, ou seja, cumprir o que está escrito na Constituição. E não ficar perseguindo pessoas porque eles não gostam ou porque tem um viés ideológico diferente do deles. Então, meus amigos, é isso. Eu peço a vocês que observem aí se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.